irmãos, paz do Senhor. Eu prometi que todo sábado eu ia dar um estudo. Sábado passado nós tivemos o primeiro estudo e hoje é o estudo do sábado, envolvendo vários versículos da palavra de Deus no assunto. E a pessoa, eu estou fazendo isso para quem gosta de ler a Bíblia, conferir em casa e receber na sua casa a pregação da palavra do Senhor. Compartilhe com pessoa que às vezes está precisando dessa palavra. A palavra de hoje, o tema da lição de hoje é assim: o crente não pode mentir. Nós sabemos que a mentira, ela faz parte do mundo. No mundo atual, ela está expandida por todo canto no mundo. Todo dia nós vemos o celular no Facebook, nas coisas que nós vemos. Tem 99% de fake news, de mentira, de alguma coisa que é verdade. Pode olhar que a gente vê carro quebrado, o cara dizendo que foi um artista que morreu naquele instante, tudo mentira. E assim vai. Então nós convivemos com a mentira 24 horas diante dos nossos olhos, na conversa. Muitas vezes a pessoa conversando, você diz que está mentindo. E Jesus chegou a dizer que o diabo é o pai da mentira, porque a mentira tem matado muita gente. O diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, o cabo que mente é filho do diabo e não filho de Deus, porque o diabo é quem é pai da mentira. E Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a diferença. Vamos por dois lugares onde a Bíblia diz isso. No livro de João, capítulo 8, Jesus disse que o diabo é pai da mentira. Lá pelo versículo 44, Jesus disse que o diabo é pai da mentira. Quando está mentindo, está falando tudo que é dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem está com Jesus tem que estar com a verdade, porque Ele é a verdade. Eu vou começar esse estudo pelo livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós temos. É entranhável a afeição de Jesus Cristo. Ele colocou Deus como testemunha. O cara que não mente faz isso, porque não pode colocar Deus como testemunha quando você está mentindo. Tem pessoas que têm uma mania de dizer: Deus sabe do que eu estou dizendo. Sabe mesmo, você não está mentindo não. Deus sabe. E Deus sabe tudo, toda palavra que sai da boca da gente. Só que é preciso ter cuidado. Você dizer isso sendo mentira, Deus sabe do que eu estou falando. O apóstolo Paulo diz que Deus sabe a saudade que eu tenho de vocês. Mas ele estava falando com a verdade. É a mesma coisa que eu digo e boto Deus de testemunho. Eu não tenho uma igreja como uns amigos que se encontram lá e cada um vai embora como um objeto de ajudar na igreja. Não, nunca tive igreja dessa forma. A igreja para mim é uma amizade, é um amigo, é um pessoal que eu amo. É uns filhos que Deus me deu. Aí, na hora que sai um, eu fico com saudade, eu fico triste, eu fico pensando. E quando ele viaja, eu fico sentindo falta do lugar dele. Tenho sentido falta da Belinha, mas do marido dela. Até o canto onde o crente se senta, que o crente na igreja ele só se senta num canto. Pode prestar atenção. Ele não vive para aqui e para lá, não, o crente. Ele tem o lugar dele. Faz falta, você olha e diz: rapaz, fulano não está ali. O que aconteceu com ele? Tenho falta, tenho saudade. Porque o verdadeiro pastor ama o rebanho do Senhor. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo torna a falar, que não mente, diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ele está dizendo: Deus é testemunha de como eu oro por vocês. Ele é testemunha que eu não ando com mentira. Ele disse: eu oro por vocês e Deus é testemunha. No capítulo 9 de Romanos, 9, versículo 1, ele torna a falar que não mente.
na presença de Deus. Porque nós não podemos mentir na presença de Deus, que Deus conhece. Às vezes o cara está mentindo na frente de um amigo, de uma mulher, o homem mentindo. Um amigo na frente do outro, e o cara já vai fulano tá mentindo. Por que o cara tem coragem de dizer isso? Eu não desmenti ele, porque quem tem vergonha não faz os outros. Avalie na frente de Deus, que conhece todo o coração. Romanos 9:1, ele diz: em Cristo Jesus digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Não pode mentir, o crente, o verdadeiro crente não pode mentir, não. É pecado, muito pecado, o cara mentir. Deus não admite isso, que é uma artimanha do diabo. O diabo se dá muito bem com a mentira. E com a mentira ele tem matado muita pessoa. Tem tirado a amizade das pessoas, tem feito as pessoas ficar com raiva uns dos outros. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja da Galácia, o pessoal de Gálatas, escreveu capítulo 1, versículo 20, ele diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Está vendo? O apóstolo Paulo diz: eu estou escrevendo essas coisas para vocês e diante de Deus eu testifico que não minto. A Bíblia é a maior verdade que existe. Não tem outra verdade. Lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, eu já fraguei tanto cara mentindo e pregando. Aí você diz assim: pastor, não diga isso não. E eu não estou dizendo nome, mas já fraguei muito, mentindo e pregando. Agora, só que a mensagem que está saindo dele, boa. Aí você diz assim: mas como é isso? Diga aí melhor para mim entender. Eu já vi gente pregando, falando de amor, que ele não ama. Já vi ele falando de amor quando ele não ama. Eu vi ele falando de amor. Aí a primeira mentira é isso aí. Eu vi gente pregando, falando de obediência, pastor, quando ele não é obediente. Eu já trabalhei com muito obreiro, com muito, que já foram embora um bocado. Já trabalhei em igreja, só pastor grande ter 3. Eu trabalhei em igreja de ter eu e mais 2 pastor. Aí você imagina uma igreja dessa, o tanto de obreiro que não tem. É muita gente. E eu vi o camado todo errado. Você chamar para uma reunião, ele não via. Ele não tem uma série de erros. Aí você diz: hoje quem prega é você. Ele pega a palavra, prega, fala de amor, fala de submissão. Diz que quem não for obediente, o pastor não vai para o céu. Porque ele está com a palavra na mão e a palavra não mente. A Bíblia não mente. Quando você vê uma palavra na Bíblia, você pode dizer: isso aqui é verdade, isso não é mentira não, Deus não mente não. E o apóstolo Paulo testifica com o povo da Galácia dizendo, Gálatas capítulo 1, versículo 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Não é mentira de jeito nenhum, mas não é mesmo, é coisa da verdade. Hoje as pessoas estão tirando a verdade, porque, por exemplo, o batismo em nome de Jesus, as pessoas, a maioria do povo da terra diz que não é verdade não, aquilo ali não é verdade não. E quem foi que falou aquilo ali se não foi Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Todos eles se defendem dizendo: não, mas Jesus mandou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo é uma parábola, irmão. Uma parábola. Aquilo ali não é uma verdade, não. É uma verdade, mas uma parábola, para nós compreender na revelação da palavra. O apóstolo Paulo diz, nesse livro de Gálatas, que se um anjo descer do céu pregando outro evangelho, seja anátema. Anátema significa reprovado e condenado. Até se um anjo descer, seja anátema. Porque eles não tem outra palavra não. A palavra é deles mesmo. A Bíblia não tem mentira pelo meio não. Tem falta de revelação. Porque o livro de Lucas 10, 22, Jesus diz: ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho.
e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai e aquele a quem quiser revelar. Quando Jesus fala em Mateus 28, 19, que é para sair, para pregar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali tem uma revelação. Porque Pai não é nome, é um título. E Filho também não é nome. É um título dado a todos os filhos. O nome verdadeiro de alguém é o nome próprio. Então ele está dizendo no meu nome, no nome de Deus. E as pessoas pegaram e compreenderam na revelação. Por isso eles batizaram em nome de Jesus. Não tem nada de erro ali, não tem nenhum erro naquele meio. Mas nenhum. E não tem cabra que diz que está errado. E começa a mentir. Porque se ele faz uma coisa que não é real, está mentindo. Agora isso aí está mentindo. Jesus diz no livro de Apocalipse: eu sou o primeiro e o último. Estive morto e estou vivo. No livro de Isaías diz: eu quero que 40 e versículo 10, 42, 10. Eu quero que saibais e entendais e compreendais que antes de mim Deus nenhum se formou. Depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor e é desse jeito e ponto final. E lá no livro de Apocalipse diz: eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo. Tem cara que diz: não, isso aí é mentira. Tem o Pai lá no céu, tem um Filho sentado, encostado. Tem o Espírito Santo que opera nas igrejas. E lá no livro de João 14, 26, Jesus diz que ele, o Espírito Santo, tem o mesmo nome dele. Então, quando ele diz em Mateus 28, 19, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome é um só. Tá? João 14, 26, um Consolador, um Espírito Santo no meu nome que vem. Está faltando muita revelação no mundo e muita mentira enfiada dentro das religiões. Pelo mundo todo tem mentira. E muita gente acreditando. O problema não é ter mentira, é que o cara procura acreditar. Acredita porque quer. A maioria o cara acredita porque quer, né? Ninguém que obriga ele a acreditar, não. Ele que gosta de acreditar. Ele que gosta de acreditar, porque se Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, estive morto e estou vivo, e o cara continua acreditando de outro jeito, nem na palavra de Jesus ele acredita. Agora eu vou ler Gálatas capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. 1 Tessalonicenses 2 e 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira. Palavra lisonjeira é mentira. Ele está querendo dizer, o apóstolo Paulo diz: nunca nós usemos uma palavra lisonjeira. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, colocou Deus como testemunha. Só coloque Deus como testemunha quando você tiver certeza das coisas, porque Deus não é Deus de mentira. As pessoas têm um cesto que diz: Deus sabe do que eu estou falando. Deus é testemunha do que eu digo. Rapaz, tem cuidado. Tem cuidado que isso tem que ser uma grande verdade. Porque, como bem sabeis, 1 Tessalonicenses 2 e 5, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Aí o apóstolo Paulo dizendo: Deus é testemunha como nós nunca fomos avarentos, nunca andemos com mentira, vivemos sempre da verdade, das coisas certas de Deus. Eu vou para o livro de Atos dos Apóstolos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. O apóstolo Paulo amanheceu o dia dizendo: estão naquele naufrago, muita gente querendo pular na água, os marinheiros, os soldados querendo matar os presos porque achou que iam pular na água, e eles tinham a responsabilidade pelos presos e o levando de uma cidade para outra. Que é para sair, para pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali tem uma revelação.
Porque pai não é nome, é um título. E filho também não é nome. É um título dado a todos os filhos. O nome verdadeiro de alguém é o nome próprio. Então ele está dizendo no meu nome, no nome de Deus. E as pessoas pegaram e compreenderam na revelação. Por isso eles batizaram em nome de Jesus. Não tem nada de erro ali, não tem nenhum erro naquele meio. Mas nenhum. E não tem cabra que diz que está errado. Minhas forças. E começa a mentir. Porque se ele faz uma coisa que não é real, está mentindo. Agora isso aí tá mentindo. Tão difícil crer. Jesus diz no livro de Apocalipse: eu sou o primeiro e o último. Eu olho em Tive morto e estou vivo. No livro de Isaías diz: eu quero que 40 e versículo 10, 42, 10. Eu quero que saibais e entendais e compreendais que antes de mim Deus nenhum se formou. Depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor e esse é desse jeito e ponto final. E lá no livro de Apocalipse diz: eu sou o primeiro e o último. Eu tive morto, mas estou vivo. Tem cara que diz: não, isso aí é mentira. Tem um pai lá no céu, tem um filho sentado, encostado. Tem o Espírito Santo que opera nas igrejas. E lá no livro de João 14, 26, Jesus diz que o Espírito Santo tem o mesmo nome dele. Então, quando ele diz em Mateus 28, 19, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome é um só. Tá? João 14, 26, um Consolador, um Espírito Santo no meu nome. Está faltando muita revelação no mundo e muita mentira enfiada dentro das religiões. Pelo mundo todo tem mentira. E muita gente acreditando. O problema não é ter mentira, é que o cara procura acreditar. Acredita porque quer. A maioria o cara acredita porque quer, né? Ninguém que obriga ele a acreditar, não. Ele que gosta de acreditar. Ele que gosta de acreditar, porque se Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, estive morto e estou vivo, e o cara continua acreditando de outro jeito, nem na palavra de Jesus ele acredita. Agora eu vou ler Gálatas capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. 1 Tessalonicenses 2 e 5. com vozes de pavor. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira. Palavra lisonjeira é mentira. Ele está querendo dizer, o apóstolo Paulo diz: nunca nós usemos uma palavra lisonjeira. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, colocou Deus como testemunha. Só coloque Deus como testemunha quando você tiver certeza das coisas. Porque Deus não é Deus de mentira. As pessoas têm um cesto que diz: Deus sabe do que eu estou falando. Deus é testemunha do que eu digo. Rapaz, tem cuidado. Tem cuidado, que isso tem que ser uma grande verdade. Porque, como bem sabeis, 1 Tessalonicenses 2 e 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Está aí o apóstolo Paulo dizendo: Deus é testemunha, como nós nunca fomos avarentos, nunca andemos com mentira, vivemos sempre da verdade, das coisas certas de Deus. Eu vou para o livro de Atos dos Apóstolos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. O apóstolo Paulo amanheceu o dia dizendo: estão naquele naufrago, muita gente querendo pular na água, os marinheiros, os soldados querendo matar os presos, porque achou que iam pular na água, e eles tinham a responsabilidade pelos presos, e o levando de uma cidade para outra. Essa plataforma digital, muitas vezes a pessoa tem escondido alguma coisa nessas porcarias, que de qualquer maneira é uma mentira. Tudo que fizer de falsidade é uma mentira. E aí nunca recebe o Espírito Santo, e não sabe por quê. É porque tem alguma mentira. Por isso que eu tenho pregado, tenho dito a paz: procura na tua vida o que está faltando.
porque tem alguma coisa. Deus sabe. A mulher está diante de Deus. Jesus disse: eu vou te dar uma água do Espírito Santo. Antes eu pregava para os senhores e mostrei por que o Samuel não tirou um camarada lá na casa de Jessé, o dos mais velhos. Pouca pessoa sabia. E talvez quem estava lá ninguém sabia. É porque era covarde. Deus não quer covarde, ele disse lá para o Gideão. Nenhum covarde eu quero. Nenhum. Eu não quero não. E aí, se quiser ir, vai, mas eu não quero. Como guerreiro, não. Aí voltaram, sentindo tanta vergonha que voltaram. Hoje o que tem de covarde na igreja de Deus, só que nunca recebe o Espírito Santo. Nunca. Covarde, mentiroso. Na frente do pastor uma coisa, por trás é outra. Não pode sair de perto de uma pessoa, já está falando mal dele. Isso é um covarde. Não tem coragem de chegar para uma pessoa, conversar numa boa, colocar os pratos na mesa, como se diz: rapaz, meu irmão, estou com isso e só vive com covardia, fazendo panelinha, fazendo fuxico para aqui, fazendo fuxico para lá, usando celular para estar enchendo o saco dos outros. Isso aí nunca recebe Espírito. Nunca. Que é mentiroso, faz coisa que só quem faz é o diabo. Covardia da parte do diabo. Deus olha para o coração da mulher, vê que ela merece receber o Espírito Santo, e eu vou te dar uma água. E quem bebe dela nunca mais tem sede, justamente o Espírito Santo. Agora repara as virtudes que essa mulher tem. Vai chamar teu marido: não tenho marido, não, senhor. Aí por que ela ia mentir para ele que ele não conhecia ela e ela não conhecia ele, nem sabia que era Jesus? É porque ela não gostava de mentira. Ela era uma pessoa que não mentia. E tanto fazia ele ser Jesus, como ele ser um judeu qualquer, que ela estava inocente. Eu não tenho marido, não. Aí ele foi e disse: mas rapaz, você falou a verdade, tu não tem mesmo, não. Tu teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Porque ele sabia quem era ela. Para que mentir diante de Deus? Dizer uma coisa diante de Deus que nós não somos? Se você pegar João 4, 23 e 24, ele diz para ela: olha, mulher, mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha, é em verdade, ninguém adora em mentira. Como é que você vai adorar Deus em mentira? Por isso que eu tenho um pé atrás com a Trindade. Se não for daquele jeito, for do jeito que Jesus disse: eu sou o primeiro e o derradeiro. Quem adorar daquele jeito está adorando na mentira. Eu até lamento você estar ouvindo isso aqui, ou alguém compartilhar com o outro, porque eu estou falando a verdade. Eu estou falando a maior verdade de uma Bíblia. Jesus disse: vocês adoram o que não sabem, no 22. E no 23 ele diz: mas a hora vem e a hora é, em que os verdadeiros adoradores, isso aqui é o verdadeiro. Então significa que tem alguém falso, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim adorem. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu falo a verdade e não minto. Como é que esses homens que falavam a verdade ainda botavam Deus como testemunha, batizaram quase 3.000 almas em nome de Jesus no livro de Atos 2 e 38, e só batizaram as pessoas em nome de Jesus, dizendo que só falava a verdade, colocando Deus como testemunha? Tem um mistério nesse meio. E ele anda procurando quem adora em espírito e em verdade. E ele diz: porque Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Não pode existir mentira pelo meio da igreja de Deus. Ela não cabe, ela não tem, porque o diabo não se mistura com Deus. E o diabo é o pai da mentira. Tem que existir uma verdade grande no meio da igreja do Senhor, do povo evangélico. Muita mentira, não é só na linguagem do dia a dia, não. É na forma de adoração. Ele não diz: vocês adoram o que não sabem. O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, já estou perto de acabar. Livro de Filipenses 3 e 3. E assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tá vendo? Nos gloriamos em quem? Em Jesus. Jesus tem que receber uma plenitude de adoração
que eu já preguei milhões de vezes e ele nunca me castigou por isso, porque eu estou falando a verdade. Ou nós fica com Jesus com tudo que ele diz, todo o poder me foi dado, todo o poder me foi dado, ele falou. Ou então nós rejeita ele e atesta que ele não é nada. É um homem que veio e morreu por aqui e sepultaram, morreu numa cruz e sepultaram. Não é Deus não, não é nada, finalmente nada. Porque já Deus disse que a glória dele não dá para ninguém. Disse no livro de Isaías. E todo Israel foi criado dizendo: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E aqui Filipenses capítulo 3, versículo 3 diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Ele disse para a mulher lá que Deus era Espírito e andava procurando quem adorasse no Espírito. E o Espírito é a verdade. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, tá vendo? A carne não tem resposta, a carne é mentira. Tem que ter o Espírito Santo para ter a verdade. E a pessoa se gloria em Jesus Cristo. Todo o poder, todo Jesus é nosso Senhor. Ou quando ele é nosso Senhor e que todo o poder foi dado para ele, não tem poder mais em ninguém. Você pode até achar o pai dele. O senhor quer o pai de Jesus? Sou. Eu queria um milagre. Você é doido? Você não sabe ler, não? Você não leu lá no Mateus 28, 18, que ele diz que todo o poder foi dado para ele? Então tá com ele, o poder é dele. Todo o poder é dele. Jesus é nosso pai, Jesus é nosso advogado, Jesus é nosso médico, Jesus é o Salvador, Jesus é o único Salvador. Ele é tudo e tem que ser adorado como o único. O livro de 2 Coríntios 11, 31. Ele diz: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. O apóstolo Paulo tornou a dizer que Deus sabia que ele não mentia. Sabia que ele não mentia, nunca mentia, falava somente a verdade. E o 2 Coríntios 12, 19, ele diz assim: cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falando em Cristo perante Deus. Tudo isto, o amado, é para a vossa santificação. Quer dizer, o apóstolo Paulo, a santificação vem da verdade. Ele está falando da verdade. A santificação vem da verdade. A verdade é a santificação. Lá na primeira epístola de João, capítulo 6 e versículo 5, capítulo 5, 1 João 5, 6. Eu vou ler lá e vou encerrar. Aí eu vou só orar. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 6, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue. Esse é o corpo de Jesus. Aqui está sendo feito o corpo. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Exatamente. Ele fez uma composição, ele era um componente de água e sangue. E o Espírito estava nele, que o Espírito é a verdade. Só que esse três, essa forma de três, dá num só, camarada. Está escrito, esses três concordam num. Porque três são o que testifica no céu: o Pai, a palavra, que a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo. E esses três são um. Então o Pai, que criava tudo no começo de tudo, no princípio criou Deus os céus e a terra, está em Gênesis. É o verbo, a palavra significa verbo, que está em João 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Espírito Santo, que opera nas igrejas, mas isso tudo é um Deus. E esses três são um. Porque três são os que testificam no céu. Primeiro, no capítulo 5, versículo 6, ele diz que Jesus era um corpo humano de sangue e água. E Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade.
E ele diz que 3 testificam no céu: o Pai que criou todas as coisas, o Verbo, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 é um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num, só acaba num só Deus. Um Deus único e poderoso que um dia se fez homem e habitou entre nós na pessoa de Jesus humano, nascido da mulher. A parte humana é chamada de filho. Aqui nós vimos bem nos 2 cantos. Você pode dizer, o pastor se contradiz, está dizendo que Jesus é Deus, mas fala Deus e Pai de Jesus. Não, é porque a parte humana do homem nascido da mulher é gerada do Espírito Santo. Quando José ia deixar Maria, o anjo disse: José, não tem mais receber Maria como esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou aquele corpo, que é a parte que veio trazer a palavra. Está aqui na Bíblia, em João, primeira epístola de João, capítulo 5. É o verbo, é a palavra que veio por intermédio do homem. Mas voltou a ser o mesmo, por isso que ele diz em Apocalipse: eu sou o primeiro e o último. É assim que funciona. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem estudado essa palavra. Deixa eu avisar para vocês através desse. No dia 1º de maio haverá um congresso unicista na igreja. Se Deus quiser, no dia 1º de maio, vamos fazer um congresso unicista. E aí eu confio que as pessoas vão estar lá para modo de nós estudar. Vou lá na reunião, vou dizer para todo mundo que queira estar lá, os pastores que quiserem vir. É muito importante para nós compreender coisas de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela palavra. E nos ensina, meu Deus, a viver a verdade, porque a verdade é muito rara no mundo que nós vivemos. E é mentira da parte do inimigo. Mas o Senhor é a verdade, Deus é a verdade. E eu quero que o Senhor esteja sempre nos ensinando, cada dia, como é que nós devemos andar nos teus caminhos, como é que nós temos que se comportar. Que esse estudo ele faça uma diferença na vida de cada pessoa que ouve.